Olá, tudo bem? Nesse projeto, você irá aprender as principais técnicas de primeiros socorros para ajudar aqueles que você ama. Esse curso serve para quem é professora, para quem é pai, mãe, avô, avó, babá. E nele você terá todas as informações que você precisa para manter a sobrevida de alguém, manter os primeiros socorros, o suporte básico de vida. Vamos inicialmente desenvolver o primeiro conceito. Primeiros socorros. O que você entende por primeiros socorros? Em primeiro lugar, temos que definir o que são os primeiros socorros. Perceba que a palavra primeiro indica uma ordem, uma sequência, indicando que possivelmente deverá haver um segundo socorro e definitivo, por uma equipe de atendimento pré-hospitalar ou então por uma equipe de atendimento hospitalar. Bem, e suporte básico de vida? Suporte básico de vida é um outro conceito muito importante. É ele que vai nos nortear para tudo o que nós formos aprender aqui. Suporte, o que vem a ser suporte? Suporte é uma ajuda. Uma ajuda. Básico é o mínimo que possa ser feito. E vida? O que é vida para você? Apesar da palavra vida nos trazer uma série de concepções filosóficas, não é isso que nos importa aqui. O que nos importa é o conceito de vida sob o aspecto biológico. Se eu pegasse um pedacinho da sua pele, de um fio de cabelo, qualquer parte do seu corpo, e colocasse em um aparelhinho, no microscópio, e eu fosse ampliando, eu chegaria numa estrutura chamada célula. O que vem a ser uma célula? A célula é a unidade morfofisiológica de um ser vivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a menor parte de um ser vivo que se comporta como um ser vivo, ou seja, é uma unidade que apresenta digestão, respiração, movimento. E nós somos feitos de trilhões dessas células. E cada uma delas necessita de duas coisas para sobreviver: oxigênio e glicose. A glicose, eu não vou entrar nesse mérito, mas o oxigênio é fundamental para o assunto de suporte básico de vida. Cada uma dessas células precisa do oxigênio para queimar a glicose, que chega através do sistema digestório, mas o oxigênio ele entra no nosso corpo através do sistema respiratório. É isso que nos importa no assunto suporte básico de vida. Existem algumas células que sofrem demais com a falta de oxigênio. Por exemplo, as células que compõem o nosso coração, os nossos pulmões e principalmente o nosso cérebro. O cérebro ele é um órgão composto por células muito sensíveis e somente ele consome cerca de 20 a 25% do oxigênio e da glicose que nós colocamos para dentro. Então notem como que a manutenção do oxigênio na célula é fundamental para que você tenha vida. Então, a partir de agora, você terá todo o conhecimento com relação ao suporte básico de vida. Uma coisa que você deve prestar muita atenção é na avaliação da cena. A avaliação da cena é composta por 4 observações muito importantes. A primeira delas é com a segurança do cenário. Imagine, por exemplo, que você presencia um acidente de trânsito. Se você não se preocupar com a segurança desse local, ou seja, com o balizamento desse trânsito, se você não se preocupar em colocar um triângulo ou um cone ou pedir para que as pessoas sinalizem esse local, o que irá acontecer? Virá um carro e atropelará você durante o seu socorro. Então a primeira coisa é a segurança. Imagine que você, por exemplo, esteja presenciando um afogamento e você não sabe nadar. Como é que você poderá ajudar aquela pessoa? Pedindo ajuda? Imagine também uma outra situação, que você esteja vendo uma pessoa se eletrocutando em um quadro de energia elétrica. O que você faria? Iria logo abordá-la ou você iria desligar a energia? Então, com relação a isso, a segurança da cena, que você deve se preocupar antes de qualquer coisa. Note que sem a segurança você não poderá ajudar aquela pessoa. A segunda observação é descobrir exatamente o que foi que houve. Imagine você está chegando num shopping ou está numa praça e vê uma pessoa caída e um monte de gente em volta. A primeira coisa que você tem que fazer é se informar com o que houve, o que aconteceu com aquela pessoa, de que forma que aquela situação chegou onde está. Informe-se. Alguém vai te falar, ela colocou a mão no peito, ela pôs a mão aqui no pescoço e começou a ficar roxa e ela caiu.
Ou então ela caiu dessa altura aqui. Observe sempre esse quadro, porque será fundamental para a última observação que eu já vou falar já. A terceira observação também é muito importante, é precisar o número de vítimas. Por que isso? Sabemos que os serviços de emergência são constituídos por ambulâncias, com um número limitado de leitos para se levar certas vítimas para o hospital. Então, se houver 3 vítimas ou 4 vítimas, você tem que informar isso. Não é simplesmente pedir uma ambulância. É necessário que você diga quantas pessoas estão envolvidas no sinistro. A quarta e última observação é que você tem que pedir ajuda. Parece óbvio, não parece? Mas não é tanto assim. Na hora que acontece uma situação, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas, a maioria esquece de pedir ajuda. Aqui no Brasil, os principais números de emergência são 193, Corpo de Bombeiros, 192, SAMU, 190, Polícia Militar e 199, Defesa Civil. E não esqueça de, ao fazer essa solicitação, informar todos os dados obtidos nas outras observações. Se a cena ela está segura, se existe risco de eletrocução, de queda, de incêndio, de violência urbana, quantas vítimas há e exatamente o que foi que houve. Se você não estiver com o seu celular, o que você fará? Você determinará para aquele público uma pessoa específica. Você vá até o telefone mais próximo e ligue para o 93 e peça para que ela retorne para ver se o socorro realmente está vindo. Isso é fundamental. Percebam, primeiros socorros só vão funcionar se tiver um segundo socorro. Uma vez que você já tenha resolvido todas aquelas questões da avaliação da cena, como a segurança, o que foi que houve, número de vítimas e a solicitação do apoio médico, agora sim, vamos abordar esta vítima. A primeira coisa que você fará é o AVI, que é uma avaliação do nível de consciência. O A é de acordado, é aquela pessoa que está falando, lúcida. Se ela não estiver acordada, você tem que fazer uma solicitação verbal, a letra V. Chega aqui no ombro dela, senhor, pode me ouvir? Se ele responder, você sabe que ela tem pulso e ela respira. É menos grave. No entanto, se ela não responder, você já parte para a letra I, de inconsciência. E uma das coisas que você tem que se preocupar, e muito, quando a pessoa está inconsciente, é com a queda de língua. A língua, quando ela cai, ela é responsável por 90% das mortes em via pública. O que você faz aqui? Você tem que levantar o mento para desobstruir essa via aérea. Se for um adulto e as pessoas em volta, quando você perguntou o que foi que houve, se elas falarem assim, não, essa pessoa ela estava aqui sentada, ela estava em pé aqui e de repente pôs a mão no peito e caiu. Ok, você automaticamente já parte para as compressões porque você já deduz que a parada cardiorrespiratória se deu por causa cardíaca. Então você já inicia aqui a sua massagem. Qual é o ponto? A linha média entre os mamilos, no meio dela você coloca uma das suas mãos, a outra, os seus braços estendidos, o seu tórax paralelo ao da vítima e inicia as compressões numa profundidade de mais ou menos 5 a 6 centímetros, nessa velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Venho aqui, levanto o queixo para que a língua levante para desobstruir e para insuflar, se for um adulto, eu vou tamponar as narinas e fazer 2 insuflações observando a expansão do tórax. E continuo a minha sequência 30 para 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tampono o nariz, insuflo 2 vezes. E assim eu continuo até que o socorro médico chegue. Em crianças na faixa etária de 1 a 8 anos, você deve considerar que ela possui uma estrutura corporal bem mais frágil.
A massagem cardíaca será feita na mesma posição. No entanto, você usará apenas uma de suas mãos para fazer essa pressão. Não é a mesma coisa que quando você faz com um adulto. Portanto, você usará apenas essa pressão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A outra observação muito importante é que, caso seja uma criança pequena, você pode abraçar com a sua boca tanto a boca e nariz da criança. Se for uma criança maior, você fará a mesma coisa, tamponará as narinas e insuflará não o ar todo que você tem, como você fez no adulto, mas sim o ar suficiente para a expansão torácica. Observe isso. E fará o mesmo procedimento que fez para um adulto, 30 para 2, 30 para 2, observando apenas uma mão e o ar suficiente somente para a expansão torácica da criança. Em crianças com menos de 1 ano, você deverá observar ainda com mais cuidado a estrutura dessa criança. A massagem cardíaca deverá ser feita com apenas 2 dedos no ponto de massagem, porém você tira um dos dedos. Então é esse ponto aqui, ó, um pouco abaixo, apenas um dedo abaixo da linha média entre os mamilos. E você fará as compressões dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. As insuflações, você deverá fazer a mesma coisa que fez para o adulto. No entanto, você vai levantar aqui o queixo, como você fez, e não vai tamponar as narinas. No caso do bebê, você irá abraçar tudo com a sua boca e insuflará somente o ar das bochechas. Não tente colocar ar dos seus pulmões. Apenas esse ar. E por que isso? Em um adulto, você pode usar todo o ar que você tem, que vai variar na faixa de meio litro de ar. Numa criança de 1 a 8 anos, como já foi dito, você deverá insuflar o suficiente para a expansão do tórax, não o seu ar todo. E numa criança dessa idade aqui, com menos de 1 ano, você deverá insuflar somente o ar das bochechas, que equivale ao volume de ar que pode ser absorvido pelos pulmões. E por que isso? O excesso de pressão, quando você insufla ar demais em uma criança, pode causar o que chamamos barotrauma, excesso de pressão no interior dos pulmões. Isso pode lesar os alvéolos e não vai ocorrer aquela troca gasosa tão fundamental para a absorção do oxigênio que vai para cada célula do nosso corpo, principalmente o cérebro. Por isso que você deve insuflar somente o ar das bochechas para um bebê, o ar suficiente para a expansão torácica em uma criança de 1 a 8 anos e num adulto você coloca todo o seu ar, ok? Alguns aspectos são fundamentais para que você tenha sucesso na reanimação cardiopulmonar. Um deles, por exemplo, é que ela deve ser realizada tanto no adulto como na criança, como para esse bebezinho aqui, você deverá realizá-la em uma superfície plana e rígida. Não adianta querer fazer uma manobra dessas em cima de um colchão, por exemplo. Portanto, se alguém na sua casa tiver uma parada cardiorrespiratória e estiver numa cama, caso você tenha que proceder com a manobra, você deverá colocá-la no tapete, no chão e iniciar. Em cima do colchão não vai ter nenhum efeito. Outra coisa que é fundamental, a velocidade. Você tem que realizar essas manobras numa frequência de massagem cardíaca de 100 a 120 movimentos por minuto. Seria mais ou menos essa velocidade, perceba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não adianta ser muito lento. 1, 2, 3 e nem ser mais que 120. Por quê? É necessário que você permita que pressione o coração e depois que permita o retorno para que ele enche de sangue novamente. E outra coisa, jamais pense que a manobra de reanimação cardiopulmonar irá trazer alguém de volta. Uma manobra de reanimação cardiopulmonar bem feita, feita numa superfície plana, rígida, com a pressão correta, com a velocidade correta,
com a sua postura correta, ela vai efetivamente trazer uma circulação com no máximo 30% de sangue oxigenado. Isso de jeito nenhum é o suficiente para que uma pessoa volte a si. Apenas vai favorecer que o cérebro não morra, ok? Então faça isso e espere pelo socorro. Jamais esqueça, o socorro, o pedido de apoio, o pedido de ajuda do socorro especializado é a peça-chave da cadeia de sobrevivência.